Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Dessa vez, o Banco do Brasil apresentou o resultado do segundo trimestre de 2023. Nós acabamos de acompanhar uma apresentação bastante longa. Eu coloco ali como surpreendente, mas é apenas uma chamada, porque à medida que nós fomos vendo o desempenho do banco ao longo, principalmente do final de 2021, durante todo o ano de 2022, não chega a ser uma surpresa os resultados que vamos apresentar. A questão é, será que o banco está num bom momento de compra? Será que está na hora de fazermos novos aportes? Vamos dar também uma olhada bem no final, como é que ficaram os múltiplos do Banco do Brasil e se a ação está se oferecendo. E para fazer essa apresentação, vou me utilizar aqui do relatório da administração, que segue o padrão IFRS, padrão internacional, e também os slides por conta da apresentação de resultados que foram feitos em decorrência da teleconferência de resultados. Vou fazer um resumão aqui porque não tem muita coisa a acrescentar, a não ser algumas coisas que nos chamaram bastante atenção. Veja que o lucro líquido ele cresce 19% aqui no comparativo semestral. A gente já vai dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada. Chega no ajustado aqui, né? O lucro líquido ajustado chega a 17,3 bilhões. A carteira de crédito ela cresce no comparativo semestral 13,6% e agora a carteira de crédito ampliada ela vai acima de 1 bilhão. O crédito consignado cresce 11,9%, o crédito para micro, pequenas e médias empresas 21,8%, veja, todos os números interessantíssimos. No agro, que é uma força do Banco do Brasil, veja o Plano Safra 2023-2024 chega a 240 bilhões, é o maior da história do Banco do Brasil. E agora, dando uma olhadinha aqui nos resultados, quando olhamos para o lucro líquido ajustado, já tínhamos comentado sobre isso bem no início, veja aqui, aqui em cima nós estamos vendo esse RSPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o ROI, ROE, que a gente leva lá para o final na nossa tabela comparativa. Ele chega aqui a 21,3%, ele está em percentual. Como é que eu sei que está em percentual? Porque tem um percentualzinho aqui, ó, desse lado. Interessante aqui que o lucro líquido no comparativo trimestral, nesse caso que nós estamos vendo, veja, o segundo trimestre está aqui embaixo, o lucro líquido vai a 8,8%, o ajustado, e ele cresce 11,7% em relação ao que foi o segundo trimestre de 2022 e em relação ao trimestre passado, o primeiro trimestre de 2023, ele cresce quase 3%. Como nós vimos no ajustado, vai aqui a 17,3%. E no comparativo semestral, de semestre a semestre, ele cresce aqui 19,5%. Nesse caso, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele vai aqui a 21,4%. É esse valor que nós vamos transportar lá para a nossa tabela comparativa. Na carteira ampliada, agora de uma forma mais clara, em relação ao que nós tínhamos apresentado antes, veja que no comparativo trimestral, junho a junho, cresce 13,6% e em relação ao trimestre passado, cresce 1,2%, chegou aqui a mais de 1 bilhão, conforme nós tínhamos visto isso no total do trimestre. Com relação ao crédito de pessoa física, um crescimento de 10% no anual, né? Então a gente está tomando aqui o junho de 2022 a junho de 2023 e no agronegócio 22,7%, tomando também junho de 22 com junho de 23. Micro, pequenas, médias empresas cresce 21,8%, no comparativo aqui, isso aqui está em bilhões, né? 95 bi, agora 116, comparativo no anual. Como é que eu sei que é bilhões? Porque está marcado aqui bem no início desse slide. Eu gosto muito de olhar para a economia como um todo, eu sei que tem muitos influencers que não gostam de olhar tanto a parte macro, aqui no caso do Brasil, mas veja que essa PCLD ela vai estar em bilhões também, ó. É a provisão de crédito com liquidações duvidosas. Essa aqui é a parte ampliada, então olha a carteira como um todo. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção, principalmente nas provisões. Veja que isso aqui está negativo, é porque isso aqui vai deixar de fazer parte do resultado do banco. E veja que isso aí tem crescido no anual aqui 144%, porque será por conta dos endividamentos. O risco de crédito também, ele aqui é dado em percentual, veja que ele cresce no anual 85% e
em relação ao primeiro trimestre de 2023, ele cresce 104%, chegando a 8,5%. Aqui o banco ele fez um comentário que com relação, ele tem uma dificuldade ainda de se falar sobre o assunto, mas eles chamam de o evento significativo, também conhecido ali como a questão das lojas americanas, que entrou em recuperação, está no processo de recuperação judicial e não mostrou os resultados até o presente momento. Isso é um fator significativo dentro da economia, porque aqui tem os dois lados, né? Será que realmente foi por conta desse fator? Foi dito ali que sim, mas a gente vê que o processo econômico, eu vou fazer um vídeo no final de semana provavelmente, onde eu vou trazer uma análise de cenário apresentando como é que está o nosso aspecto macro dentro do mercado doméstico, para que a gente possa ter um entendimento de o que a gente consegue enxergar lá na frente, para que a gente não tenha surpresas dentro de como as coisas vão acontecer no nosso país. Mas aqui, do ponto de vista, voltando, né, na recuperação do crédito, veja aqui essa recuperação aqui na faixa de 2, acima de 2 bilhões, ela se manteve, né, em relação ao segundo trimestre, no anual de 2022, é uma recuperação muito interessante, tá? Um patamar bastante convincente. Com relação à qualidade do crédito, que é uma das partes que eu mais gosto de apreciar, veja aqui, ó, que a inadimplência superior a 90 dias, ela chega aqui, que é exclusivamente para o Banco do Brasil, que é nessa linha amarela, 2,73%. Aqui em cima, nessa linha branca, é o sistema financeiro, tirando o Banco do Brasil. Veja que é de 3,6%, então está bem abaixo desse patamar do sistema financeiro nacional. E se não fosse, aqui, ó, tirando o caso específico, esse que eu comentei agora há pouco, ficaria em 2,65%, o que significa que é uma qualidade de crédito muito interessante. É algo assim que realmente a gente tem a considerar. Com relação, agora também olhando para a linha branca, que veja que a inadimplência de 90 dias por segmento, no caso de pessoas físicas, para o mercado como um todo, 5,27, é muito alto essa inadimplência, embora o Banco do Brasil tenha uma qualidade excepcional, em 2,58, e se a gente exclui o evento específico, em 2,61, significa que realmente tem uma qualidade do crédito bastante interessante. Isso nos dá um conforto como acionistas do Banco do Brasil e por isso, né, vai refletindo evidentemente nos nossos resultados. O índice de cobertura, veja que o sistema financeiro, que continua na linha branca, ele fica lá embaixo, 180%, ao passo que o Banco do Brasil em 201%. Então, é uma carteira com uma boa qualidade, para não dizer excepcional qualidade de crédito, e ainda tem um bom índice de cobertura, ou seja, o banco mostrando toda a sua solidez. Outro lado que vai nos ajudar na formação do índice de eficiência do banco, que é justamente na dinâmica de receitas e despesas. Veja que quando nós estamos falando de receitas de prestação de serviço, aqui está em bilhões, veja que as receitas de prestação de serviço passam aqui de 15,4% para 16,4%, um crescimento de 6,8% no comparativo semestral, semestre a semestre. Já as despesas administrativas, também dado em bilhões. Aqui eu vou olhar apenas para esse lado aqui, para você ter uma ideia do que a gente está falando. Veja que as despesas elas crescem 7,4%. O maior impacto foi na despesa de pessoal, simplesmente porque em outubro de 2022 teve aquele reajuste na ordem de 8%, enquanto que as despesas administrativas não cresceram tanto. Desta forma, veja que o banco chega ao seu melhor índice de eficiência da história, em 28,3%, enquanto que na média os bancos ali estão na faixa dos 40%, e no caso o Banrisul, que faz parte aqui da carteira do canal, chega a passar de 60%, só para você ter como referência. Esse índice, quanto menor, melhor. Realmente, eu acredito que foi o índice mais baixo que eu vi. Eu tenho a impressão que tenha visto um de 27%, mas eu não tenho a certeza ainda nos últimos anos. Mas 28,3% realmente é um índice de eficiência fantástico. O índice Basileia. O índice Basileia é o seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes, mas sempre é bom repetir. Quando o banco o banco empresta o dinheiro, ele vem de duas formas. Ou ele vem do capital próprio do banco, que normalmente é esse que está aqui embaixo,
ou aquele dinheiro que você coloca no banco, seja na poupança, seja na sua conta corrente, ou seja no seu CDB, nesses produtos que o banco oferece. Então o banco ele empresta uma parte dele, que é esse capital próprio, e a outra é de você. A recomendação do Banco do Brasil é que fique ali em torno dos 11%. E se nós considerarmos o capital próprio, nível 1 mais nível 2 do Banco do Brasil, veja que ele chega a 15,72%. Quando olhamos o sistema bancário como um todo, embora a recomendação para o índice Basileia fique lá na casa dos 30%, nenhum banco tem isso no mundo. Os bancos do Brasil eles são mais sólidos, como eles respeitam esses 11%, 12%, quando se está ali nessa faixa dos 15,72%, realmente ele tem uma estrutura de capital bastante consistente. E para finalizar, o guidance do Banco do Brasil, e veja que nós temos duas partes aqui, né? O que foi divulgado lá no início do ano, depois aqui no meio está o que foi observado, mas o que interessa para nós é a revisão, porque daí a gente vê como o banco vai dando seus passos ao longo desse ano aqui pelo menos. Veja aqui na carteira de crédito, tinha essa expectativa aqui de crescimento, né, 8 a 12%, e agora foi revisado para 9 a 13%. Quando tiver em amarelo é porque foi revisado de alguma forma, foi modificado. Na margem financeira, eu não falei da margem aqui, mas é porque nessa apresentação não vinha ao caso, vamos deixar aqui isso antes, mas a margem ali de 17 a 21, veja que ela foi revisada aqui, de 22 para 26, foi bem acima, né, na nossa margem. Já, por outro lado, a previsão, as previsões para crédito, tem essas liquidações duvidosas, que estava entre 23 e 19, veja que desce mais ainda, né, 27 e 23, cai justamente pelos motivos que eu acabei falando aqui, enquanto que as receitas de prestação de serviço, elas também foram revisadas, aqui nesse caso uma redução nessas receitas, entre 7 e 11 e agora ficou entre 4 e 8 nessas receitas. Então, a gente verifica aí que pode indicar uma deterioração ao longo do exercício de 2023. Então, depois eu vou trazer também o cenário, porque a gente coloca todos esses comparativos. A gente já viu o Santander, eu vou fazer a análise também do Bradesco, porque são os bancões, né, agora que estamos fazendo do Banco do Brasil, e a gente começa a ver uma linha como se está desenhando a economia do Brasil, para que a gente não tenha surpresas, principalmente para a metade do ano de 2024. E agora, olhando para o relatório da administração, que obedece o IFRS, eu vou direto na página que interessa aqui, que é a página 28, onde nós vamos poder verificar, do ponto de vista dos padrões, como são aceitos internacionalmente. Veja que no primeiro semestre, aquilo que nós vamos considerar receita líquida chega a 132,8 bilhões, ao passo que outro aspecto que muito nos interessa, que é com relação ao lucro líquido do período, para que a gente possa fazer o fechamento lá no final, ele chega a 16,3, é abaixo daqueles 17, mas lembra que aquele lá era o ajustado. E da mesma forma, o patrimônio líquido, a gente mostra da onde que a gente vem tirando, ele está aqui no balanço consolidado, na página 30, e o patrimônio líquido total, eu vou marcar aqui para nós, ele chega aqui a 167 bilhões. Esse conjunto de dados nos permite construir toda a nossa tabela de indicadores no final, porque daí a gente sabe como está o andamento para a Banco do Brasil. Veja que a gente tinha uma projeção aqui de 255 em receitas, e com os resultados apresentados a gente já está estimando, nós estamos em linha com o guidance do Banco do Brasil, chegando aí a 265 bilhões. Ao passo que no lucro líquido nós tínhamos aqui 32,8 bilhões e estamos agora com 32,7 também em linha com a nossa projeção, mas principalmente com o guidance. Com isso, o banco ele vem distribuindo aqui, em média, um payout, né, de 33,7%. Para 33,7%, o banco tem condições de até o final do ano distribuir R$ 3,79. Eu acredito que ele vai distribuir mais do que isso, ficando quase perto aqui, se é que não vai ultrapassar de longe. De longe não, eu não acredito, mas ficar em torno desses R$ 4,00. Mas a gente prefere essa linha mais conservadora, e veja que quando nós dividimos esses R$ 3,79 por 6%, nós chegamos a um preço teto aqui de R$ 63,00. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 47,17.
A questão aqui que eu não compro o Banco do Brasil é porque, na média, veja aqui, ó, o banco veio pagando nos últimos 5 anos R$ 2,40. E para esses R$ 2,40, o preço teto fica aqui em R$ 39,94. Isso aqui, claro, vai sendo ajustado ao longo do tempo, mas eu acredito que eu voltaria a comprar Banco do Brasil abaixo dos 40. Será que o banco desce a isso? No dia de hoje, ele sobe 0,15%, mas já caiu abaixo dos 47 a R$ 46,73. Então pode ser que em algum momento, aí, conforme a gente viu o andar da carruagem, a economia ela acabe se mostrando aí, talvez não de acordo com aquilo que é a expectativa do governo, e o banco acabe sendo um pouco penalizado e assim a ação venha a se oferecer. Do ponto de vista do patrimônio líquido, o banco chega aqui a 167 bilhões, ele cresce só em relação ao ano passado, quase 5%, o que é bastante interessante. E por conta disso, veja que o preço da ação, naqueles R$ 47,17, o nosso preço da ação sobre o valor patrimonial por ação é 0,81. Lembrando que quando está abaixo de 1, a gente considera que a ação realmente esteja barato, e mais do que isso, o risco é muito reduzido em investir em Banco do Brasil para essa projeção que nós estamos fazendo. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que é o PL, em 4,36, dá uma estimativa de tempo para nós recuperarmos em função do lucro líquido. E é em torno aí de 4 anos e meio aproximadamente. Se confirmar este dividendo, para esse preço da ação, se nós comprássemos, né, veja um dividendo yield aqui de 8,02%, bem acima dos 6% que nós procuramos. E no final, nós sempre deixamos nossa tabela comparativa. Por enquanto, nós só analisamos o Bradesco e agora a gente consegue comparar aqui com o Banco do Brasil. E você pode agora, dentro desses múltiplos, os outros índices nós temos relativos ao trimestre passado. Mas você pode comparar agora como está o Banco do Brasil em relação aos outros e o quanto você pode caber ou não dentro da sua carteira de investimentos. Essa tabela comparativa eu sempre deixo lá no Instagram do canal, mh.investir, para que você chegue às suas conclusões. Banco do Brasil com desempenho interessante, não chega a ser surpreendente porque a gente vem acompanhando e sabe disso. Da mesma forma, a gente tem uma ideia de que possa ter uma deterioração ao longo desses próximos 2 trimestres, mas não nada que seja significativo. É apenas aqueles ajustes em função do que a gente tem visto no andar da nossa economia, e talvez a ação venha a se oferecer lá perto dos R$ 40, e aí nós voltamos a fazer novos aportes, uma vez que temos bastante dividendos recebidos do Banco do Brasil e temos também feito caixa, aí, porque entendemos que nesse momento as ações não estão se oferecendo. Se extrapolar isso, a gente faz ajustes tanto do preço quanto das nossas expectativas e verificamos quais os próximos patamares para os nossos investimentos. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre,